Defensoria Pública do Estado de Goiás e a Faculdade Censo. Busca-se, por meio dessa cooperação, promover assistência jurídica integral e gratuita, de forma judicial e extrajudicial, às pessoas em situação de vulnerabilidade, por meio do Núcleo de Prática Jurídica, sob orientação de seus respectivos professores, mediante supervisão da Defensoria Pública do Estado de Goiás. Iniciamos esta solenidade com a mesa composta pelas seguintes autoridades: o diretor da Faculdade Censo, Helder Robson Nogueira; defensor público-geral do Estado de Goiás, Thiago Gregório Fernandes; coordenador do curso de Direito da Faculdade Censo, professor Ricardo José Ramos de Arruda; coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Censo, Daniele Cristina da Mota de Moraes. Com a palavra, para dar as boas-vindas, o diretor da Faculdade Censo, Helder Robson Nogueira. Boa noite a todos. Doutor Thiago, professor Ricardo, professora Daniela. Boa noite especial aos nossos alunos. E hoje, recebendo também alguns alunos que estão iniciando hoje o curso, que vieram para a Uni, né? Sejam todos bem-vindos. A Faculdade de Ciências ela fica muito feliz com esse acordo técnico, nosso técnico operacional, técnico pedagógico, nós estamos assinando com a Defensoria Pública, onde nós vamos poder oferecer aos à comunidade carente, nós vamos oferecer assessoria jurídica e uma oportunidade pedagógica para os nossos alunos, para, na prática, vocês terem uma melhor qualificação possível, para que encerra a faculdade, que vão ver como que é o mercado, que não é fácil. E sem uma boa qualificação, vocês têm uma prática dentro do curso, vocês não vão ter uma boa formação. E essa oportunidade que o Dr. Thiago, do Intermédio da Defensoria, está oportunizando para a gente, é uma oportunidade muito grande para a faculdade, principalmente para vocês. Vocês vão ter como agregar muito no curso de vocês. Então, quero agradecer muito a Defensoria Pública por essa oportunidade de nós termos esse convênio e para que vocês realmente tenham a melhor formação possível. Vou ser breve, obrigado e dá sequência. Muito obrigado, diretor. Assistiremos neste momento ao vídeo institucional da Faculdade Censo. Somos a Faculdade Censo e são jovem, mas nossa história é antiga. Com mais de 10 anos no mercado educacional, a Censo foi concebida e implantada por um grupo de professores entusiastas da educação e temos o compromisso com a difusão do conhecimento com o objetivo de transformar pessoas através do ensino. Estamos localizados no centro de Goiânia, entre os principais eixos de mobilidade e em uma das mais importantes regiões da capital de Goiás. Além disso, ao longo dessa trajetória, atuamos em mais de 13 estados e abraçamos mais de 70 municípios. Possuímos a prática do ensino aliado com a realidade do mercado, com espaços voltados para a aplicação do conhecimento adquirido em sala, como o Núcleo de Prática Jurídica, Tribunal do Júri e laboratórios de Informática, Anatomia e Fisiologia. Nossa biblioteca conta com acervo completo físico e virtual para todos os cursos, além de salas de estudos coletivos e individuais, computadores disponíveis para acesso e consultas de nossos alunos.
Além da infraestrutura física, temos um aparato tecnológico super moderno desenvolvido pela própria instituição, com uma equipe de profissionais que trabalham de forma dedicada para oferecer uma plataforma de ensino online exclusiva para nossos alunos, o AVA Senso, que pode ser acessada por qualquer dispositivo. A Senso acredita que o ensino deve ser para todos e, por isso, nós nos preocupamos com a acessibilidade tanto no nosso espaço físico quanto no ambiente digital, usando ferramentas que incluem e facilitam o aprendizado. Estamos sempre preocupados em produzir a melhor experiência ao aluno. Por isso, criamos um espaço dedicado à produção de conteúdos próprios, no qual os professores e tutores podem produzir e gravar conteúdos que irão auxiliar e agregar ao material didático existente. Nosso principal foco são as pessoas. Por isso, o nosso atendimento é humanizado. Aqui na Senso, você sempre falará com um atendente treinado para ouvir e atender a demanda do aluno de forma personalizada, contemplando a individualidade de cada caso. Faculdade Senso, conhecimento que te transforma. Conhecimento que te transforma. Neste momento, para assinar o acordo de cooperação técnica, convidamos o defensor público-geral Tiago Gregório Fernandes e o diretor da Faculdade Senso, Helder Watson Nogueira. E para assinarem como testemunhas, convidamos a coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Senso, Daniele Cristina da Mota de Moraes Rezende, e o coordenador do curso de Direito da Faculdade Senso, o professor Ricardo José Ramos de Amor. Acordo assinado, solicitamos às nossas autoridades que fiquem, por gentileza, de pé, juntamente com os papéis que foram assinados neste momento, para uma foto oficial que registra esse grande acordo entre a Defensoria Pública do Estado de Goiás e a Faculdade Senso. Senhores podem ocupar seus lugares. Podem ocupar seus lugares. Assistiremos neste instante ao vídeo institucional da Defensoria Pública. Direito à moradia, luta por dignidade e não está só. Quem luta pelo fim da violência de gênero, luta pela vida e não está só. Quem luta pelo direito à filiação, biológica ou afetiva, luta por reconhecimento e não está só. Quem luta pelo direito à sua identidade e contra o racismo, luta por respeito, igualdade e reparação histórica e não está só.
Quem luta pelos direitos humanos luta por justiça, e a Defensoria Pública do Estado de Goiás, há mais de 11 anos, luta pela garantia de direitos e pela dignidade da pessoa humana. Quem luta por dignidade tem a Defensoria Pública como aliada. Com 129 defensoras e defensores públicos, atende potencialmente a quase 2 milhões de goianas e goianos em suas unidades localizadas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Inhumas, Trindade e Anápolis. E logo chegará uma das regiões mais vulnerabilizadas de nosso estado, o entorno do Distrito Federal. Com a chegada das vans dos direitos e da carreta adaptada, a Defensoria Pública chegou a mais de 40 municípios. Foram mais de 11.600 pessoas atendidas pelo programa Defensoria Itinerante, incluindo a população LGBTQIA+, quilombola e pessoas privadas de liberdade. Por meio dos programas especiais Defensoria nas escolas, de mãos dadas, Escuta Quilombo e o Meu Pai Tem Nome, promove educação e direitos, acesso à justiça e mais. Reduz desigualdades, amplifica vozes e acolhe os mais vulneráveis. A Defensoria Pública de Goiás é a instituição responsável pela política pública de acesso integral e gratuito à justiça. Nossa missão é lutar ao seu lado por um mundo melhor. Senhoras e senhores, para ministrar uma palestra sobre o papel institucional da Defensoria Pública do Estado de Goiás, com a palavra o Defensor Público Geral do Estado, Tiago Gregório Fernandes. Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimento, antes de mais nada, diretor da Faculdade de Ciências, Robson Moreira. Robson, muitíssimo obrigado. Uma honra para a Defensoria Pública, a assinatura desse acordo de cooperação. O acolhimento como a Defensoria Pública sempre teve nessa instituição. E, na medida em que a Defensoria Pública é acolhida da forma como fomos, tenho certeza que assim que os nossos assistidos, nossas assistidas, uma população extremamente vulnerável, é acolhida também aqui. Cumprimento também o professor Ricardo José Ramos Jabu, nosso professor, que tem um laço de atuação, de articulação com a Defensoria Pública. É um prazer ombrear essa mesa aqui, Vossa Excelência. Professora Daniela Cristina da Mota de Moraes Rezende. Chique o nome. Professora Daniela, também é uma honra, um prazer ombrear essa mesa aqui contigo. Vossa Excelência que é professora nossa ali na Defensoria Pública, na medida que esteve lá enquanto voluntária. A professora Daniela esteve conosco na primeira subdefensoria pública, num contexto de muita dificuldade, a gente vivenciando a experiência, no contexto da pandemia, em que a Defensoria Pública, ainda que no contexto da pandemia, sem condições de fechar as portas para um público que se tornou ainda mais vulnerável. A expertise que você traz do NPJ, por exemplo, nos direcionou e nos permitiu reinventar a Defensoria Pública num contexto de muita dificuldade. Então, reiterar nosso carinho e nossa admiração pelo teu trabalho. Aqui também cumprimento Felipe, ali mais cedo, o professor Felipe, que nos ombreia lá na Defensoria Pública, no núcleo criminal. Tenho certeza que tem muito a contribuir com a Faculdade de Serviço, assim como ele contribui para a Defensoria Pública. Senhoras e senhores, prometo ser bastante rápido. Diz que quem fala em pé, Sérgio, quem vai fazer uma palestra nos cursos, tem que falar em pé para cansar logo e passar deles. Eu vou ficar sentado, vou pedir licença, para continuar aqui do lado daqueles que me acompanham. E mais do que uma palestra, a ideia não é uma palestra, é uma roda de conversa, na medida em que
na medida em que eu for falando sobre defensoria pública, eu vou falando sobre a relevância desse acordo de cooperação e vocês fiquem muito à vontade, podendo combinar, assim, se me permitam, quebrar o protocolo. Na medida em que eu vou contando minhas histórias aqui, vocês fiquem à vontade para poder indagar. É assim que eu acho que funciona. E desde logo, então, fiquem muito à vontade. Eu tinha pensado num roteiro para falar, sempre, né, no sistema de justiça, a defensoria pública tem prazo em dobro. Vocês já ouviram falar isso, o prazo em dobro. Não é à toa, a gente é apaixonado demais por defensoria e tem muitas histórias para contar e normalmente a gente extrapola. Não vou gastar o prazo em dobro. A gente conduz de forma a resguardar essa outra metade do prazo para os questionamentos e perguntas. Eu tinha pensado em falar sobre defensoria quando vi Felipe, o professor Felipe, ele vivencia uma defensoria de infância e juventude, vivenciava até então. Me veio à tona algumas reflexões de quando eu cheguei na defensoria pública. Então, se me permitem, eu vou contar a minha percepção sobre defensoria pública a partir do momento que chegamos lá há praticamente 9 anos atrás. Vocês estão me ouvindo aí? Ok. Beleza. Carlos Drummond de Andrade tem um poema, eu gosto muito. Cada palavra tem 1000 faces secretas sobre uma face mil, e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deves. Trouxeste a chave? Cada palavra tem uma face secreta, que pode significar aprisionamento ou pode significar libertação. Escutei isso numa primeira palestra, num curso de formação quando ingressamos na defensoria pública, e isso faz muito sentido para nós, não de uma maneira muito prática, se me permitam. Por exemplo, a expressão denigre, na verdade, o negro, pessoa de cor negra. A expressão desquitado, sabem a origem do desquitado? Enfim, desquitado é um divorciado, mas na verdade ele traz um estigma para a mulher, que não é quite com o marido. Então, a mulher, tanto é que você não vê um homem desquitado, mas sim a mulher que é desquitada. É a lei do divórcio. O professor Silvio Salvo Venosa que faz essa referência do desquite com uma mulher que não é quite com o marido. Já ouviram isso? A expressão aluno remonta aí de longo, enfim, os professores sabem mais do que ninguém, remonta um grego, um latim, em que o A é uma partícula negativa de quem não é normal, é anormal, o aluno é aquele que não tem luz, numa época em que o professor era lente e o aluno não tinha luz nenhuma. E eu cheguei numa defensoria pública de infância e juventude, em que pese o Estatuto da Criança e do Adolescente já tivesse quase 30 anos, na época que cheguei na defensoria, que pese quase 30 anos de vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente, é muito comum, continua sendo muito comum na mídia, na sociedade em geral, se referir a criança e adolescente como menor. O pessoal tem direito da criança e adolescente aqui na Faculdade de Ciências? Tem. Confesso que pouquíssimas universidades, faculdades de direito, têm na grade curricular o direito da criança e adolescente, em que pese a única prioridade absoluta estabelecida pela Constituição Federal seja o direito da criança e o adolescente, né? E, enfim, a sociedade em geral, a mídia, de uma maneira geral, se refere a criança e adolescente como menor. E aí, tal qual eu disse há pouco, a pessoa negra que é estigmatizada, a mulher que é estigmatizada, a expressão menor estigmatiza a criança e o adolescente, mas eu vou contar alguns casos concretos vivenciados nos primeiros 15 dias de atuação na Defensoria Pública. E olha que eu venho de uma atuação no Poder Judiciário, vinha guarda-marista, numa vara de infância e juventude, mas é engraçado como quase 10 anos numa vara de infância e juventude.
mas como que muda a percepção a partir do momento que a gente está ali para fazer a defesa. E aí eu vou citar, destrinchando o artigo 134 da Constituição Federal a partir dos exemplos concretos que vou noticiar aqui depois. Que é a Defensoria Pública, né? Mas como o olhar de Defensoria Pública impacta nessa reflexão. Uma primeira audiência que tivemos a oportunidade de atuar, ali na Vara da Infância e Juventude, 2 adolescentes, 13 e 14 anos de idade, professor, há quase 6, 7 anos no acolhimento institucional, num abrigo. O Estatuto da Criança e Adolescente chama de acolhimento, programa de acolhimento institucional, mas é o orfanato, é o abrigo comumente, na prática é a mesma coisa. O Estatuto vem com uns nomes mais eufemísticos, né? Mas na prática a realidade é que é um orfanato, é um abrigo, enfim. E na realidade de uma audiência de infância e juventude, essa de crianças e adolescentes em privação de liberdade, em acolhimento institucional, talvez seja uma das realidades mais difíceis e mais duras, porque ali, diferente até de quem está privado de liberdade, quem está privado de liberdade tem uma perspectiva de sair. E no acolhimento institucional, essas meninas vítimas de toda sorte de violência, já destituídas do poder familiar, sem muita perspectiva de vida, enfim, teriam que ficar num acolhimento institucional, pelo menos até os 18 anos de idade. E depois desses 18 anos de idade, provavelmente teriam que deixar o acolhimento já para a vida adulta, mas sem família, sem norte, sem direção. Então, por isso, sempre foram muito pesadas essas audiências. As chamadas audiências concentradas. Audiências concentradas objetivam reavaliar a situação do acolhimento. É possível deixar o abrigo para ir para a casa de um familiar, um tio, uma avó, uma família extensa? Ou seria possível encaminhar para adoção? E nunca vou esquecer dessa primeira audiência. Essas 2 irmãs, 13, 14 anos de idade, o sistema de justiça, aí a audiência concentrada, promotor, defensoria pública, Ministério Público, Judiciário, uma rede de proteção, é até um pouco diversa de uma formação de uma audiência tradicional no Código de Processo Civil. Participam outros atores da rede socioassistencial, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, para ver todo o contexto de vulnerabilidade de uma criança e um adolescente nessa situação. Aí, a autoridade judiciária pergunta: meninas, vocês estão no abrigo há muito tempo. Uma tristeza, um olhar de profunda tristeza dessas 2 meninas. A juíza pergunta: meninas, vocês topam, num tom muito bacana, num tom muito amistoso, diferente até de uma audiência tradicional. Meninas, vocês topam ser adotadas? Vocês topam entrar no Cadastro Nacional de Adoção? As meninas olham uma para a outra e, para minha surpresa de imediato, elas estão numa briga há muito tempo, não tem convívio familiar. Eu pensei, a resposta mais óbvia é que elas vão querer. E aí a resposta imediata é assim: não, não curto, sofri. O Ministério Público insiste, reformula, mas vocês gostam do abrigo, é por isso? Não, nós não gostamos do abrigo, curto e gosto. E um olhar de tristeza. A rede de proteção intervém e aí essas bombas caem com a defesa. Né? Enfim, e a Defensoria Pública, na verdade, como um órgão, uma atuação, na verdade, custos vulneráveis. Depois a gente pode até falar sobre isso. Uma intervenção processual bem atípica do que vocês vão estudar em um processo civil, num momento oportuno. Defensor, o senhor está com a palavra. Aí é a hora que a gente respira fundo e fala assim, tem que fazer alguma perspectiva diferente. E aí, inverti a pergunta da seguinte forma: meninas, vocês topam adotar uma família? Olha a inversão. Vocês querem ser adotadas ou vocês topam adotar uma família? Uma olha para a outra e fala assim, mas a gente vai poder escolher. Olha.
Nunca vou esquecer desse dia, e até então a gente passou a adotar essa perspectiva. Porque esse termo menor, sobretudo mulheres, meninas, negras, então, carregam um contexto de vulnerabilidade tão grande que lhes retira a condição de ser sujeitos, de ser sujeito de direitos. O quão impactante é você, às vezes, não ter o direito de escolha. E elas violentadas durante a infância, violência sexual, violência física, e ali não tendo sido oportunizado o direito de dizer não, né, ser sujeito, e ali, isso não é tão óbvio para muitas pessoas em vulnerabilidade. Ainda na área de infância e juventude. Enfim, a nossa experiência no acolhimento institucional, dessa vez já num abrigo, num atendimento, a gente foi lá para acompanhar. Isso é fundamental no papel da Defensoria Pública, de atender fora dos gabinetes, atender junto às comunidades, de atender nos bairros, nos ambientes de privação de liberdade, um pouco do que a gente viu aqui no vídeo. Então a gente chega no acolhimento institucional, fora do horário de escola, as meninas foram para a escola, e à tarde no abrigo. Né? E a principal reclamação, o fato de estarem uniformizadas o tempo todo. Então, para ir passear, ia com o mesmo uniforme. Para ficar em casa, o mesmo uniforme. Eu não estou questionando de forma alguma o uniforme para ir para a escola, acho que é um padrão razoável. Mas imaginem vocês ser obrigados a usar o uniforme 24 horas por dia, o ano inteiro. Isso é retirar, e aí, com o primeiro embate que a Defensoria Pública teve, a gente fez recomendações. No final, a gente conseguiu uma mediação nesse sentido, mas isso não era muito claro para o sistema de justiça, não era muito claro para quem executava o programa de acolhimento institucional. Ser obrigado a usar o uniforme o tempo todo, o quanto isso tira a condição de sujeito de direitos. Já imaginaram ter que usar o uniforme de segunda a segunda, o ano inteiro? Isso é algo muito pesado, a ponto de retirar a condição de sujeito. Em atendimento, agora, num outro contexto, me recordo também isso exemplificando como que as palavras, cada palavra tem mil faces secretas, sobre uma face neutra, e como isso retira, às vezes, isso impacta na condição de sujeito de cada um. E de 2016, a gente passou a fazer rodas de conversa nas unidades de internação de adolescentes. Um adolescente de 12 anos, acima de 12 anos, que pratica um crime, né? Na verdade não é crime, é ato infracional, ele fica privado de liberdade. Numa unidade socioeducativa, às vezes de internação, de semi-liberdade, enfim. Existe uma falsa crença de que quem pratica um ato infracional, às vezes não tem pena, enfim, não se utiliza essa expressão pena, mas é uma responsabilização socioeducativa que na prática é a mesma coisa. A gente falando sobre direitos humanos, uma roda de conversa entre adolescentes, o professor Ricardo, e a gente falava sobre violência doméstica. Né? E a pergunta era a seguinte, para os adolescentes, 14, 15 anos, ali, com muitos atos infracionais graves, outros menos graves, mas todo tipo de adolescente ali com natureza de ato infracional. A gente perguntou para esses meninos, né, a seguinte perspectiva. Imagina que daqui a pouco vocês são pais e mães, tinha meninas também na roda de conversa. E seu filho de 3 anos de idade pega seu celular. Um tema da moda. Pelo menos em 2016, estava muito em voga a discussão
nas escolas públicas sobre a possibilidade. Veio uma lei estadual proibindo, não sei se era uma lei estadual ou uma lei municipal, proibindo o uso de celular em sala de aula para adolescentes, crianças e adolescentes. Alguém lembra disso? E aí a provocação entre aquele grupo de adolescentes era justamente essa. Ó, seu filho de 2, 3 anos de idade pegou o seu celular, você pede de volta, ele não devolve, pede mais uma vez, não devolve, pede uma segunda vez, não devolve, pede uma terceira vez, não devolve, pede uma quarta vez. E ele começa a dar birra, mas não devolve. É legítimo pegar uma chinela e resolver a parada? Essa era a pergunta. Interessante que a maioria, eu vou dizer 99%, não é assim mesmo que tem que fazer. Tem que pegar o chinelo, porque se não resolver enquanto é criança, a polícia vai resolver quando ele for mais adulto. Essa era a resposta que os adolescentes trouxeram. Aí ele veio também, já acostumado com aquelas audiências lá concentradas, a gente começa a trabalhar com a inversão das perspectivas. Né? E se é a mulher que pega o celular do marido e não devolve, pode pegar um chinelo e resolver? Eles falam, não, aí não pode não. Já tem a lei Maria da Penha. Tiago, esse negócio aí de estatuto da criança e adolescente ficou difícil demais de ser pai. Eu falei, assim como é difícil ser marido na égide da lei Maria da Penha. Para se ver. Então, quer dizer que não pode com a mulher, mas pode com a criança. Foi na época aí da lei da palmada. Como a perspectiva de não se reconhecer grupos, às vezes, vulneráveis, sujeitos de direitos. Então, o fato de ser criança menor permitiria que eu corrigisse com a chinelada. Então, aí a reflexão do Estado da Criança e Adolescente veio, falei do menino Bernardo, proibindo esse tipo de prática. Né? Mas não é uma lei muito bem aceita na sociedade em geral. Quer ver um outro... Eu estou trazendo só perspectivas de como, às vezes, a gente não enxerga criança e adolescente, sujeito de direito, por mais que o Estado da Criança e Adolescente tenha previstos lá, na década de 90, na verdade, no ano de 90. E, até hoje, a cultura, às vezes, ignora isso. Quer ver um outro exemplo? A Defensoria Pública, agora, no mês de janeiro, se deparou com uma pandemia, uma calamidade pública. Sérgio nos acompanhou, Raíssa também, Eduardo tirou foto, pelo menos 3, 4 mil famílias que buscou a Defensoria Pública para famílias que buscavam auxílio para a educação infantil. Não estavam conseguindo crédito para os filhos. Não sei se acompanharam na mídia, enfim. A perspectiva de déficit de vagas na educação infantil é 7 mil na rede municipal de Goiânia, e a Aparecida também 7 mil. E a Defensoria Pública tem essa atuação estratégica de postular individualmente, via mandato de segurança, sua ação de obrigação de fazer, e aí eu já estou contando, inclusive, com o apoio da Faculdade de Ciência aí logo mais, ou às vezes até uma requisição, e a ideia é a gente trabalhar até o extrajudicial nessa pauta. E desde 2015 que eu acompanho, aliás, é muito antes disso, não se resolve o problema da educação infantil em Goiânia, região metropolitana. Isso caiu a ficha agora, muito recentemente, escutei uma professora do Conselho Municipal de Educação dizer: não se resolve o problema da educação infantil porque existe um estigma em relação à própria mulher, no seguinte sentido: é a mulher que quer trabalhar e não quer olhar o filho. Sendo que o direito à educação não é um direito da mulher trabalhar.
existe o direito da mulher trabalhar, e ele é muito legítimo, poder estudar, poder trabalhar, de buscar o mercado de trabalho, mas numa mentalidade, às vezes de uma política pública arcaica, machista, retrógrada, tem-se a ideia de que não é o direito da criança, é o direito, na verdade, e assim que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz, e aí não é o menor, mas sim a criança ou adolescente sujeito, é ele que tem o direito de convivência educacional, ele que tem direito à escola, à educação, o direito é dele, da criança. E quantas questões, por exemplo, podem ser prevenidas na medida em que, na educação infantil, na primeira infância, uma criança está na sala de aula, sob o olhar de um professor, de uma professora. O quão significativo é aquelas meninas que eu contei no começo da nossa conversa, tinha 13, 14 anos, elas foram abusadas provavelmente com 5, 6, 7 anos, 8 anos de idade, e muito provavelmente, se estivessem na educação infantil, na escola, aí provavelmente já teriam dado sinal de manifestação e a própria escola tem intervido. Né? Então, nesse sentido. Vou trazer mais um e acabo com as minhas historinhas. E agora, no contexto de adolescentes que praticam ato infracional. A atribuição lá na Defensoria de Infância e Juventude era civil, e aí acolhimento, adoção, registro civil, e também na defesa dos processos de ato infracional, quando se atribui ao adolescente a prática de um crime. E aí a gente começou a deparar, por exemplo, com uma situação em que, isso logo no começo, em que a autoridade judiciária, a gente teve muito enfrentamento nesse sentido, não permitia o direito de entrevista reservada. Não tem entrevista reservada não, que aqui o objetivo é só se educar, educar, reeducar o adolescente, enfim, e a Defensoria Pública aqui postulando o direito ao silêncio. O pessoal já está estudando aí direito penal, quem já está no direito penal, direito do processo penal, direito constitucional, provavelmente uma primeira pauta são os direitos fundamentais, o direito ao silêncio no processo penal, no interrogatório, enfim, ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Isso funciona na infância e juventude. O adolescente, uma criança que fez uma arte, ela tem o direito ao silêncio? Uma pergunta. E aí? Aí, na briga da Defensoria Pública com um sistema de justiça até então, é que eles falam, não tem direito de ser reservado, não. Ele tem que confessar, porque confessar é o que permite a socioeducação, é o reconhecimento. Né? E eu sempre respeitei muitos posicionamentos diversos e sempre refleti. Mas teve um caso, professor Ricardo, também nunca vou esquecer essas histórias, em que, numa entrevista reservada, esse adolescente nos confidenciou, e aí ele estava sendo acusado de homicídio. Ele é acusado de homicídio. A acusação é que ele teria pego o carro, ele teria sido vítima de um assalto furto de celular, ele pegou o carro, correu atrás do furtador e atropelou ele. Homicídio qualificado. E aí veio para a entrevista reservada. A gente sempre abriu mão no começo não se admitia, alguns habeas corpus, aí depois de uma meia dúzia, e fala, não, vai ter que respeitar o direito à entrevista reservada. E aí, esse adolescente nos confessa não, ele nos diz o seguinte: na verdade foi meu pai, não fui eu, mas ninguém vai me obrigar a contar que foi meu pai, e está combinado na nossa família, isso o pai do lado. Uma leitura, uma compreensão, e aí a família, como que as coisas rodam
fake news desde então, né? Não, a infância e juventude não tem responsabilidade. Eu apavorado porque eu conhecia bem o julgador, diferente do adulto. O adulto vai para um plenário de tribunal do júri. Aliás, estou encantado com o plenário do tribunal do júri aqui. Vamos trazer algumas propostas para cá, vai ser bem chique. Aí uma ideia boa, eu queria trazer alguns casos de infância e juventude que não passaram pelo, vou sugerir isso para o doutor Fabiano, que não passaram, porque no processo de infância e juventude, o ato infracional equivalente ao homicídio é julgado por um juiz singular, não pelo plenário do júri. Eu queria trazer uma meia dúzia de casos lá para saber como é que um júri interpretaria. Como é que um júri interpretaria? Seria extraordinário isso aí. Quem que é o promotor para a gente já... A promotoria já está formada. É o nosso penal aqui. Tudo bem, professor? E aí? Chique esse negócio, vai ser bacana. Mas aí esse menino, o pai do lado e a mãe. E eu penso assim, meu Deus do céu, não tem condição um negócio desse. E a família na compreensão de que o adolescente, que não dá nada para o adolescente. E eu atendendo lá na socioeducação, no ciclo, no caso, pegando fogo, morreu 10 adolescentes lá no dia, em 2018, e aí me comprometo a vir aqui com outros colegas que atuaram no caso, inclusive, para mim, tem a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O maior maior episódio aí de violação de direitos humanos no socioeducativo, em que 10 adolescentes morreram queimados. A gente pode vir conversar só sobre esse caso. A gente tem um artigo publicado. Trago aqui o doutor Bruna, o doutor Daniel Quinhas, o doutor Fernando, a doutora Maiara, a gente conversar só sobre esse caso. E aí, eu conhecendo o júri, eu falei, a condenação mais certa desse menino. Não tem condição. E ele firme no sentido, eu vou falar com ele. Eu falei, não, então você vai fazer o seguinte, você vai ficar calado, você vai usar o direito ao silêncio e não vai falar nada. Por favor, não fala nada, porque não tem imagem do carro, mas ninguém fala que é você que está lá dentro do carro. Não fala nada. E aí, eu cheguei a fazer um cartaz assim, não fala. E aí vem o juiz e pergunta, e aí eu estou contando de respeito às interpretações diversas, isso faz parte da cultura de que muito provavelmente a minha geração não estudou direito da infância e juventude. A Faculdade de Ciências está de parabéns, é extraordinário estudar isso aqui. De reconhecer que criança e adolescente, sujeito de direito, tem o direito ao silêncio. Aí vem a conversa mansa de quem tem muita experiência e muita bagagem, fala assim, olha, aqui é o seu interrogatório, é a oportunidade de você se socioeducar, reeducar. Se você confessar, a chance é muito grande de você pegar uma mente de meio aberto, não sei o quê. Foi você? Foi. Aí o menino fala, segurando pela mão de Deus, não, e vem e confessa. Confessa equivocadamente. Senhores, quantas vezes já vi meninos confessarem porque estão sendo ameaçados por facções criminosas. Também numa falsa impressão de que o sistema da infância e juventude, por exemplo, não impune. Né? E nesse caso em concreto, só para concluir, o adolescente respondeu em liberdade, as notas dele eram altíssimas. Muito provavelmente ele vai ficar com um histórico infracional. E o STJ recentemente reconheceu antecedentes infracionais como agravantes para a vida adulta, o que é bastante questionável, e dá uma tese de
monografia para cada um de vocês, se é possível ou não, mas o STJ é caminho nesse sentido. Mas esse adolescente, graças a Deus, ele pegou uma medida de prestação a serviço à comunidade por conta de todo o histórico. Eu acho que, no final das contas, o próprio juiz não acreditou muito nele. Né? Mas o quanto é sagrado o direito ao silêncio, o direito à entrevista reservada, e vocês que logo mais serão defensores, que serão advogados, que serão juízes, que serão promotores, não permitam abrir-se mão disso. Isso é fundamental. O contraditório, a ampla defesa, porque isso é essencial para vir à tona a verdade, pelo menos uma verdade processual. Enfim. Peço desculpa, eu acho que eu tinha 30 minutos, eu acho que isso é uma corrida. Mas, de qualquer forma, eu vou caminhar aqui para o encerramento, como eu prometi, para ser bastante breve e oportunizar a gente refletir. Eu falo um pouco sobre a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é a instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como instituição instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa de todos, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. A Defensoria Pública do Estado de Goiás é muito recentemente instalada, como vocês viram no vídeo, ela data de 2011, a lei complementar de 2005, o primeiro concurso, eu sou egresso do primeiro concurso, em 2014. Hoje a Defensoria Pública tem 129 membros, instaladas na comarca de Goiânia, Aparecida, Trindade, umas logo mais chegaram aqui em Anápolis, Luciano e Valparaíso. A Constituição Federal determina que a Defensoria Pública esteja em cada comarca até 2022, já foi. Mas por um contexto de dificuldades orçamentárias, um regime de recuperação fiscal, pandemia, e a própria memória curta da Defensoria Pública, gradativamente a gente vai, ainda não está em todas as comarcas, mas a gente tem muita fé que a Defensoria Pública chegue em todas as comarcas do Estado de Goiás. A Defensoria Pública não se sobrepõe de forma alguma à advocacia, não se sobrepõe de forma alguma ao Ministério Público, não se sobrepõe muito menos ao Poder Judiciário. Cada um tem seu papel fundamental, ninguém é melhor do que ninguém, e o sistema só funciona quando cada uma dessas instituições tem sua autonomia, a sua independência. A Defensoria Pública, ela não faz favor a ninguém, ela cumpre um dever de oferecer assistência jurídica a quem não tem condições de pagar um advogado. Quem esteja em situação de vulnerabilidade ou esteja em situação de necessidade. Em regra, aí, convido vocês todos a conhecerem a Defensoria Pública por seu site, suas redes sociais. Ali nós temos as resoluções que regulamentam e que caminham muito próximo ao NPJ. Então, por exemplo, a Defensoria Pública atende quem tem renda de até 3 salários mínimos. Mas, independentemente de renda, quem está em situação de vulnerabilidade. Crianças e adolescentes, mulheres vítimas de violência doméstica. Às vezes a mulher tem uma renda muito significativa, é uma renda altíssima, bate no teto. Mas o fato delas estar em situação de vulnerabilidade permite que a Defensoria Pública atue. A gente pode falar sobre isso em outro momento também. Pessoas com deficiência. Esses dias teve uma associação das mulheres surdas do Estado de Goiás na Defensoria Pública. Acho um pessoal extremamente bom de conversa. E ela contando as angústias e como que a Defensoria Pública tem que se atentar para esse contexto. O professor de Direito Penal aí, como é que chama? Ô, Rafael. Rafael, não sei se já se deparou com isso em alguma atuação prática numa delegacia de polícia, mas o surdo mudo é algemado com as mãos para trás e ele conversa com as mãos.
Então, ela me relatou isso e eu fiquei apavorado, né? Enfim, onde há esse contexto de vulnerabilidade, de atuação, a Defensoria Pública atende de forma integral e gratuita, inclusive nos plantões. Às vezes é muito comum uma família com situação financeira abastada, mas que não consegue, isso aconteceu na pandemia, não consegue uma UTI, mesmo com dinheiro. E às vezes acontece um episódio no sábado à noite, ela não tem contato com o advogado nenhum. E o plantão da Defensoria Pública está lá. A Defensoria pode atuar nesse caso? Pode, é uma vulnerabilidade episódica, é uma vulnerabilidade circunstancial. A Defensoria Pública interpõe a ação civil, mandado de segurança, e depois o advogado conduz. Então, não há sobreposição de atuação. E a Defensoria Pública vem nesse socorro de vulnerabilidade. Na França, só para encaminhar, na França e em Portugal, associa-se a expressão para se designar os juízes são magistrados sentados. O magistrado, na verdade, é quem exerce uma função pública. Aí eles não fazem essa distinção de magistrado, juiz, enfim. O juiz é um magistrado sentado. O promotor é um magistrado em pé. E o advogado, a defensoria pública, o defensor público é um magistrado, isso é um agachado. É um agachado, mas justamente para poder ouvir aquele que está em maior situação de vulnerabilidade. E para poder dizer, e aí ele também não pode ficar agachado, ele tem que ficar muito em pé, para poder defender a voz dessas pessoas em situação de vulnerabilidade. Eu comecei com o caso do Monte Andrade, é uma expressão que eu ouvi, achei fantástica e muito remonta ao mutirão que nós fizemos sábado agora, em Trindade. Há uma chuva véspera de São José, chuva intensa e mesmo com a chuva, vocês viram uma carreira aqui, a Defensoria Pública costuma ir em bairros de periferia no final de semana. E foi lá no Dona Ives, em Trindade, já atendemos quase 170 pessoas. Reconhecimento de paternidade, registro civil, pessoas que nunca foram registradas. E pelo fato de nunca terem sido registradas, nunca fizeram um documento de identidade, nunca fizeram uma carteira de trabalho, nunca vacinaram, nunca casaram, nunca puderam reconhecer os filhos. E os filhos, por sua vez, não puderam ser registrados. Então, vai uma turma só, o atendimento. E a Defensoria Pública, e aí eu vi muita gente, a expressão é pé rapado. A Defensoria Pública é o órgão do sistema de justiça que atende os pé rapados. E aí eu não é estigmatizando pessoas em vulnerabilidade, mas a expressão pé rapado, achei fantástico, nunca tinha falado para prestar atenção. É aquele que vem de um terreno lamacento e que, para adentrar aos recintos, tem que rapar o terreno para não sujar o edifício. Então, a Defensoria Pública é essa instituição da qual tenho muito orgulho de integrar e atualmente está na condição, nesse biênio aí 2022, 2023, 2024, e dizer quanto é relevante para nós esse acordo de cooperação na medida em que a gente potencializa a educação de direitos. Ninguém faz assistência jurídica sozinha e não faz assistência jurídica sem educação de direitos. É vocês que têm condição de multiplicar isso com as escolas públicas. Eu vi aqui um estúdio, o professor Robson me mostrou aqui em outra oportunidade a possibilidade de gravação de vídeos, em que os próprios adolescentes, as próprias crianças, as próprias famílias em vulnerabilidade, às vezes são os protagonistas. E eu convido vocês, estudantes, o NPJ, a propagar os valores da Defensoria Pública, a pensar estrategicamente em como ajudar essas pessoas em vulnerabilidade. Muito obrigado. Aqui, o professor público-geral do Estado, Tiago Gregório Fernandes, que também é um professor. Nossos agradecimentos aos professores Ricardo José Ramos, a professora Daniela Cristina, e também ao nosso diretor-professor Helber Robson.
Senhoras e senhores, cumpridas todas as formalidades, nós agradecemos as presenças de cada um de vocês e encerramos este evento agradecendo por confiarem na Faculdade Censo e também por acreditarem na Defensoria Pública do Estado de Goiás. Excelente noite a todos, espero que todos tenham aproveitado bastante da explanação do nosso defensor público geral. Muito obrigado a todos. Tem oportunidade ao contraditório na defesa, fica franqueado as perguntas, fiquem muito à vontade eventualmente para algum esclarecimento, tá bom? Valeu. Temos aqui. O senhor quer fazer o uso do microfone aqui ou faz? Boa noite a todos. Nós sabemos que, normalmente, quem procura a Defensoria Pública é as pessoas, como bem colocado aqui, os pés rapados, né? As pessoas menos favorecidas, as pessoas com menos condição financeira. E aí eu pergunto para o nosso defensor público, em relação a esse atendimento feito pela Defensoria Pública, se ele é de excelência, se devido à demanda, que é muito grande, deixa a desejar em alguma coisa em relação ao atendimento particular. Eu gostaria que ele explicasse para nós um pouquinho sobre isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Qual o nome do professor? Ricardo. Professor Ricardo. É você. Boa pergunta. Eu me coloco numa situação de modéstia, mas eu vou superar a modéstia. Porque até numa condição de liderança eu tenho que fazer propaganda da minha equipe lá. No nosso grupo de defensores. É uma turma extremamente competente, extremamente preparada, que se submete a um rigorosíssimo processo de concurso público. O ingresso na Defensoria Pública é mediante concurso público. O último concurso que demos posse agora, no finalzinho do ano passado, 47 nomeados, mais ou menos 10 mil candidatos. 10 mil candidatos. É uma turma que é muito aguerrida, mas para além, e aí tirando essa questão da modéstia e da preparação, e aí eu falo também da equipe de assessoria, os estagiários lá, enfim, vem com essa visão e esse olhar de olhar para a vulnerabilidade e lutar por isso até o fim. Legalmente, a lei complementar da Defensoria Pública nos direciona, inclusive, para esgotar todos os graus de jurisdição. Então, não é nem se o defensor quiser, ele deixa de recorrer ou ele deixa de impetrar um habeas corpus. Havendo viabilidade jurídica, ele tem que ir até o fim. Então, hoje nós temos o defensor que em todas as áreas, criminal, execução penal, família, infância e juventude, saúde, matéria civil, moradia, tutela da moradia, ele ingressa, a Defensoria Pública ingressa com o processo, aliás, tenta resolver extrajudicialmente, no acordo, pautas aí de reconhecimento de paternidade, isso a gente vai vir em outro momento depois para falar só sobre isso. A força da solução extrajudicial, o acordo celebrado pela Defensoria Pública com o MPJ vale como sentença. Isso é significativo demais na conta, você economizar um ano de processo judicial. Mas se ainda assim não foi possível resolver no acordo, a Defensoria Pública ingressa com a ação, vai para a segunda instância, e nós temos lotações com atribuição junto ao STJ e ao Supremo Tribunal Federal. É precedente da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por exemplo, precedente que se firmou no STJ, só para citar um, mas são vários, posso recordar aqui. Os colegas que atuam em segundo grau conseguiram um precedente aí que o juiz não pode decretar prisão preventiva de ofício sem o pedido do Ministério Público, na custódia. É um precedente da Defensoria Pública do Estado de Goiás, que repercutiu no Brasil todo. Então,
Tenho muito orgulho da turma lá e é claro que passam na Defensoria Pública 1000 assistidos, é assim que a gente se refere ao usuário da Defensoria Pública. E ainda assim a gente sabe que às vezes não alcançou todo mundo que precisa. E por isso, mais uma vez, a relevância desse acordo de cooperação e que a gente pode capilarizar isso um pouco mais, pensar em estratégia de alcançar isso tudo. Então, é isso. Muito bom. Eu falo daqui mesmo. Boa noite, cumprimentar a mesa. Eu queria fazer uma pergunta. Qual é o perfil, com relação ao cargo, o perfil de um procurador, de um defensor? Qual o seu nome? Valéria, do site do Valéria. Boa pergunta, Valéria. Excelente pergunta. Acompanhando os colegas que tomaram posse, eu falo que ainda muito recente na instituição, a gente vai fazer 8, 9 anos. O perfil. Primeiro, esse perfil tem sido refletido cada dia mais no próprio concurso. Então, nós temos uma resolução diferente de todo o sistema de justiça, trazendo cotas raciais para o concurso público. É fundamental, na nossa compreensão, a expressividade, a representação, ter mulheres negras, indígenas, quilombolas no sistema de justiça. Então, esse é um primeiro perfil. Um segundo perfil é a necessidade, e isso a gente faz uma peneira no próprio curso de formação. Eu tenho um corregedor lá que ele costuma falar assim: comigo vai ter que pedir para sair, que ele vai levar todo mundo para um quilômetro, vai levar a turma para uma unidade prisional, e se tiver alergia ali, ele fala que vai ter que pedir para sair. Né? Estar próximo não ter receio de estar próximo às populações vulneráveis, não ter receio ao atendimento, porque é de perto e as pessoas são humanas. É isso. Fala a respeito das cotas, né? E essas cotas também entrariam sociais, porque a gente sabe que não é só o negro que não tem dinheiro, e branco também que não tem condições financeiras. E aí também o senhor pensa, não sei, englobar também cotas sociais. Ainda não temos cotas sociais na Defensoria Pública. Tem um procedimento distribuído no Conselho Superior da instituição, o Conselho Superior, diferente também do sistema de justiça, ele é composto por uma ouvidoria. Diferente do sistema de justiça, a ouvidoria da Defensoria Pública é formada pela sociedade civil. É a sociedade civil que escolhe qualquer cidadão que trabalhe em prol de causas vulneráveis. Ele tem assento no Conselho Superior. Até a proposta, já convido, em maio nós vamos fazer a posse da ouvidoria da Defensoria Pública. É uma mulher que vai assumir, a doutora Ângela. Ela vem dos movimentos sociais. Do Comitê Dom Tomás, uma luta histórica por direitos humanos de longa data. Mas nesse Conselho Superior está distribuído um procedimento para rever as cotas do concurso público para a Defensoria Pública, dos processos seletivos, e a sociedade civil, representada pela ouvidoria, e aí quando eu falo a sociedade civil, inclui-se lá os estudantes, as universidades, podem participar de um processo público aberto, que ia pedir a oportunidade de realizar uma audiência, uma sessão do Conselho Superior, eventualmente na Faculdade de Ciências. Isso é bem bacana. A gente discute, por exemplo, qual o critério de renda da Defensoria Pública. Hoje é 3 salários mínimos. A Defensoria da União fala que é 2. A OAB nos pressiona que é 2. O NPJ é 2. Será que a Defensoria está extrapolando esses 3?
Ou será que eu tenho que olhar Goiânia uma coisa, Trindade outra, enfim? Até que ponto a gente ultrapassa a reserva de mercado da OAB, por exemplo? Isso é discutido no Conselho Superior. Eu faço muita questão, na condução do Conselho Superior, de que vocês todos possam participar, a sociedade, de uma maneira geral, possa participar. Obrigada. Professor, duas perguntas. Como é que é revisoria tem o Estado, junto com o Estado e as outras cidades? Como é que funciona a revisoria lá no interior, onde não tem essa defensoria? Boa pergunta. Qual é o seu nome? Abraão Marques. Abraão. Como eu disse, a Defensoria Pública hoje em Goiás está em Goiânia, Aparecida, Trindade, Inhumas, Anápolis. Vamos chegar em Luciano e Valparaíso. Eu contei 7, 8 comarcas e ao todo no estado de Goiás, salvo engano, é quase 150. Então está bem longe da Defensoria Pública alcançar. Em termos populacionais, a gente avançou significativamente. Essas comarcas que mencionei, a gente atende uma parcela muito significativa. Como é que funciona um processo penal que tramita lá em Águas Lindas, onde a Defensoria Pública ainda não atende? Ou o senador Canedo, que está aqui bem pertinho. O réu responde a um processo criminal, precisa de defesa, ele não consegue pagar. Como é que funciona? A lei estadual ainda referenda a advocacia dativa. É um profissional da advocacia, profissional liberal, que é custeado pelo Estado. Essa lei que referenda o custeio da advocacia dativa, ela é de uma inconstitucionalidade progressiva. Eles vão estudar em direito constitucional isso. Na medida em que a Defensoria Pública vai chegando, não se pode ter a figura do advogado dativo, da advogada dativa. O que a gente tem proposto para arrefecer esse cenário em que alguém lá em Cavalcante, em Posse, em Águas Lindas, senador Canedo, tenha minimamente o acesso à justiça, através do defensoria itinerante. A gente tem uma resolução em que a gente pega essa carreta aí e vai até uma comunidade, faz propaganda antes, visita antes, faz uma introdução, vai lá, atende 450 pessoas no final de semana. É isso que a gente tem tentado fazer e propondo aqui para a professora Daniela da Faculdade de Ciências nos ajudar. Boa noite. A minha dúvida é com relação à nova lei Henri Borel. Eu sei que antes não tinha o direito da criança que foi testemunha de violência doméstica ela ter a medida protetiva de urgência. E eu trabalho na Secretaria da Mulher. Então, hoje mesmo eu atendi um caso e elas vão lá se orientar, aí a gente fica, como que eu vou orientar essa pessoa? E ela queria saber como ela deveria proceder, qual órgão ela deveria procurar e como ela deveria demonstrar o risco que a filha dela estava correndo e conviver com o agressor que é o pai. Né? E a criança tinha 1 ano e a criança não fala. E a lei ela trouxe a previsão, mas como que isso é aplicado na prática? Qual é o seu nome? Natália. Excelente pergunta, Natália. Aqui no centro, na verdade, setor sul, em frente ao Palácio de Administração do Governo do Estado, Praça Cívica, tem a Rua Cora Coralina, número 55. Lá nós temos o Núcleo de Defesa e Promoção dos Direitos da Mulher, coordenado pela doutora Tatiana Bronzato, é o NUDEM. A Defensoria Pública tem esse núcleo especializado e o NUDEM tem uma abrangência estadual, pode atender em todo o Estado. Então, você que trabalha na nossa secretaria, fique muito à vontade de encaminhar essa demanda para a Defensoria Pública, que é uma demanda cuja vulnerabilidade, inclusive, independe de situação de renda. Então, a Defensoria Pública pode propor as medidas protetivas, acompanhar judicialmente. Recentemente, a gente criou uma Defensoria de Defesa da Criança, porque antes, por exemplo, quando eu entrei na Defensoria da Infância,
às vezes tinha um contexto em que a gente fazia a defesa da mãe, que se pretendia a retirada do filho, atendia o filho ao mesmo tempo, era uma confusão. Hoje nós temos uma defensoria exclusiva para zelar pelo direito da criança, o direito de manifestação, e aí de 0 a 18 anos. E aí, alguns, esse colega, por exemplo, vai se especializando com apoio multidisciplinar, de compreender que às vezes uma criança de 1 ano não vai dizer, não vai manifestar, aliás, não vai falar, mas ela se manifesta de outras formas. Então, o Núcleo de Defesa e Promoção da Mulher, aqui na Praça Cívica, na rua Cora Coralina, pode atender no nosso site, tem lá o endereço do NUDEM. Tá? Uma boa noite a todos. E eu quero agradecer a Defensoria Pública por intermédio da figura do Dr. Tiago Gregório, que deu-nos a oportunidade pelo Núcleo de Prática Jurídica da instituição Censo. O que é o papel do Núcleo de Prática Jurídica junto a esse termo de cooperação? Né? Essa é uma pergunta que talvez alguns alunos já estão aí se fazendo. Qual vai ser isso, né? Para mim, como acadêmico de direito aqui. Agradecer ao professor, nosso coordenador Ricardo Arruda, que nos dá essa liberdade de fechar esses convênios, trazendo para nós, dentro da instituição, junto com os diretores. Nós temos aqui o Dr. Robson Nogueira, que nos trouxe essa oportunidade também. E aí, nesse contato com o Dr. Tiago, o Núcleo de Prática Jurídica vai proporcionar atendimento a essa comunidade carente. São as chamadas pessoas assistidas da sociedade. O que nós, acadêmicos do direito, vamos ganhar com isso, né? Já trazendo aí para um pensamento dentro da nossa instituição. É justamente isso que o Dr. Tiago está falando aqui desde o início da fala dele conosco. Esse atendimento humanizado, é olhar o direito com justiça, porque nós só fazemos justiça quando nós olhamos o outro com empatia, quando nós temos uma instituição, como a instituição Censo, que vai proporcionar a vocês uma qualificação humanizada, de poder olhar o outro, mesmo que ele não tenha condições financeiras de pagar o advogado, mas ele vai ter toda a assistência jurídica, desde extrajudicial, pré-processual, processual, recurso, execução, qualquer fase que for que ele precisar. Inclusive, aqui dentro da nossa instituição, eles terão também acompanhamento, possivelmente pedagógicos, né? Nós sabemos que não é só o direito que resolve as questões de conflitos sociais, há questões emocionais, as questões também necessárias, psicológicas, que precisam ser amparadas dentro do nosso curso de psicologia aqui dentro da Faculdade Censo. Então, eu quero destacar com vocês que essa é uma oportunidade ímpar que a instituição está nos proporcionando, né? Eu, como coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica, estou muito feliz, turma, com essa oportunidade de ter este convênio à Defensoria Pública por meio do Dr. Tiago Gregório, o nosso Robson Nogueira, diretor da instituição, o professor Ricardo Arruda, muito próximo de vocês, alunos, vocês sempre podem contar com ele, para que a gente possa dar esse atendimento à comunidade. Professor, e o que isso vai me agregar profissionalmente? Né? Vai agregar para você todo o conhecimento, porque a Defensoria Pública ela não trabalha somente com casos específicos. Né? Professor, é só uma questão de divórcio. Não. Aqui a gente vai trabalhar, como o professor Tiago, o doutor Tiago falou para nós, ele trouxe menores infratores, mulheres, crianças, pessoas em vulnerabilidade. Claro que a gente terá aqui um conhecimento amplo para aquele que quiser trabalhar, que quiser conhecer e sair daqui um excelente profissional. Então, agradecer mais uma vez a Defensoria Pública, na figura aqui presente do Dr. Tiago Gregório. Obrigada, Dr. Motti. Queria fazer alguns agradecimentos, né? Primeiramente à diretoria da Faculdade Censo, que sempre apoia os nossos projetos, ao Dr. Tiago, que desde o começo das tratativas se mostrou acessível, muito carinhoso com a nossa instituição, muito aberto a discutir questões, veio nos visitar várias vezes, essa não é a primeira vez que ele está aqui, e hoje ele nos deu boas ideias para futuros eventos.
Por que isso é importante? Porque uma pessoa só procura um médico, um advogado, quando ela não está bem. Ninguém chega para um médico ou para um advogado sabendo a sua situação. Ele chega com uma história de vida. Ele chega com muita dor. Pode estar certo, pode estar errado. Mas naquele momento ele chega de uma forma muito, muito vulnerável. Então, o que a professora Daniele acabou de falar, junto com o que o Dr. Tiago nos explicou, é fundamental para que vocês compreendam que o NPJ, o Núcleo de Prática Jurídica, está aqui para atender vocês, está aqui para atender os familiares, está aqui para atender a comunidade de uma forma geral. Nós temos o nosso número, organizamos inclusive o cronograma, né, professora Daniele, de atendimento, o 3933-4450. Você não vai mandar mensagem quando for esse caso, você vai telefonar, agendar para um pré-atendimento. Porque é muito angustiante você ter um problema jurídico e não saber como resolver. E a primeira coisa que você pensa é, qual o preço de um advogado? Eu não posso pagar o preço do advogado. Isso é muito angustiante, isso é muito desanimador. Porque se você pensar, por trás de todo esse nosso encontro hoje, existe uma expressão que eu gostaria muito. Nós estamos buscando uma justiça melhor. E justiça é um conceito que ele tangencia a filosofia, a sociologia, a antropologia, mas é o direito que tem o poder de buscar o exercício da justiça. Então, a gente não pode pensar de uma forma simplesmente voltada para a letra da lei. A letra da lei, ela é morta. Existem muito mais questões que a gente tem que refletir. Eu quero dizer que eu fiquei muito orgulhoso de vocês hoje, pelas perguntas, pela atenção, pela participação de vocês. Foi muito, muito importante para a gente, porque tudo que a gente faz é com gosto. E isso é muito emocionante para um coordenador, para um corpo docente. Vários professores de vocês estão aqui, alunos que chegaram hoje, como o professor Robson bem falou, alunos que já são veteranos, muitos alunos que foram aprovados na primeira fase da OAB, parabéns. Então, assim, é uma alegria muito grande mesmo. Muito obrigado por tudo. Boa noite a vocês. Gente, vocês me conhecem. Quem trabalha comigo sabe o tanto que eu falo. Deixa eu falar. Não, gente, para encerrar mesmo, agradecer a presença de todos. E eu esqueci de cumprimentar os professores, né? Agradecer a presença dos professores que estavam aqui conosco. E boa noite. Vocês têm aula ainda, vão passar.